passagem que vamos ler hoje no capítulo 18 de João é longa. Ela vai do versículo 12 ao 27 e possui duas narrativas intercaladas. Numa, o foco é Jesus e na outra, o foco é Pedro. Nós vamos dar prioridade à narrativa cujo foco é Jesus. E vamos ler os versículos 12 a 14 e depois 19 a 24. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntais a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. Nós encontramos aqui, então, Jesus sendo interrogado pelos religiosos. O versículo 12 já nos mostra a liderança que está ali presente na prisão de Jesus. Prenderam e amarraram Jesus. Manietar significa amarrar. Então, ele veio diante dessas lideranças como criminoso, amarrado. E ali nós temos a corte, o tribuno, parte dos romanos, e os judeus, servos dos judeus. Então eram os representantes das autoridades, dos líderes da época. Líderes sociais, líderes políticos, líderes religiosos. Estavam todos juntos aqui. E ele foi conduzido primeiramente a Anás. Anás tinha sido sumo sacerdote. E naquele ano, o sumo sacerdote era Caifás. E Anás era sogro de Caifás. Nós encontramos aqui um detalhe sobre as relações familiares no poder. É algo que é uma espécie de denúncia, poderíamos interpretar aqui como uma denúncia. Na época, as relações familiares. É verdade que o sacerdócio é herdado de pai para filho, porém, a relação familiar aqui de Anás com Caifás é de sogro e genro. Então, nós encontramos aqui as disputas pelo poder sendo apresentadas e esses líderes estavam ali julgando Jesus. E João lembra do que já tinha mencionado lá no capítulo 11, que Caifás havia dado como uma profecia, previsto que uma pessoa precisava morrer, um homem precisava morrer pelo povo. Era preferível que um morresse e todo o povo fosse poupado. Esta é a ideia aparente. Porém, há interesses aqui por trás dessa afirmativa. É preferível que um homem seja eliminado, mas que o status quo, a maneira como está, os que estão no poder permaneçam no poder. Era isso que estava, de uma certa forma, expostos aqui. Então, nós vemos um tipo de alianças e conchavos entre familiares e entre autoridades da época. Lembrem-se que Jesus é a verdade e ele sempre confrontou a mentira, o engano e confrontou a incredulidade,
a religiosidade daquele povo que falava em nome de Deus, mas não conhecia Deus. Porque se conhecesse, conheceria também aquele que foi enviado pelo Pai. Então, o versículo 19 vai nos mostrar aqui a cena do interrogatório. E é o sumo sacerdote que vai interrogar Jesus. Ele foi levado lá para Caifás. Então, é Caifás que vai interrogar. E interroga, versículo 19 diz, acerca dos discípulos e da doutrina de Jesus, o que era que estava ensinando. Também algo que aparentemente parece um zelo pela religião, pela lei, parece um zelo. Mas aqui tem um segredo. Um segredo. Deus é justo. Ele é o justo juiz. E anda na legalidade. E anda nos caminhos retos. E age nos caminhos retos. E da mesma forma como no Antigo Testamento, o cordeiro do sacrifício era examinado pelos sacerdotes antes de ser levado para o sacrifício, para a expiação do pecado do povo. Jesus, como cordeiro de Deus, está sendo aqui examinado pelos sacerdotes da época, principalmente pelo sumo sacerdote, que é aquele que é responsável por todo o sacerdócio naquele tempo. Aqui tem um exame. Então isso reporta a lei judaica e a lei estabelecida por Deus desde Êxodo. Deus deu a lei para Moisés, falando que o cordeiro a ser apresentado para o sacrifício não podia ter mancha, não podia ter marca, não podia ser... Tinha que ser perfeito. Não podia ser quebrado os ossos, manco, cego. Não, tinha que ser perfeito. E aqui nós temos o Cordeiro de Deus, perfeito, inocente, santo, sendo examinado pelo sumo sacerdote. O homem, nas suas limitações, e grandes limitações são apresentadas aqui, com essa denúncia dessas formas de busca, da ganância, da cobiça pelo poder. Mas é assim que foi previsto por Deus, planejado por Deus. Porque o cordeiro não poderia ir para o sacrifício sem ter sido examinado e julgado. E Jesus estava sendo assim examinado. Então interrogam a ele sobre sua doutrina, os discípulos. E a resposta de Jesus é muito clara. É muito óbvia. Ele diz, não escondi nada, falei abertamente nos lugares religiosos. Que ele diz, onde todos os judeus se ajuntam, na presença de todos, de forma que todos ficaram ali como testemunhas daquilo que Deus fez. A resposta de Jesus envolve todos como testemunhas. Falei abertamente, nada disso em oculto, diz o versículo 20. Então não pergunte a mim, disse o Senhor. Pergunte àqueles que ouviram. Pergunte aos ouvintes. Os ouvintes aqui são testemunhas dos ensinos, da verdade que foi ministrada, das palavras, das instruções, palavras de Deus. Porque Jesus é o mensageiro de Deus. Aquele que trazia do céu e sempre trouxe do céu a verdade. Aquele que é a verdade. E então, João diz que, depois que ele falou isso, um dos criados, veja só, criados do sacerdote, não foi o sacerdote, isso não inocenta o sacerdote, mostra que era uma ação de humilhação. Quem estava ferindo era o criado. Feriu Jesus, esbofeteou. Então Jesus é hostilizado, é agredido, é humilhado diante das autoridades religiosas e políticas e sociais da época. Esbofeteia Jesus. E parece uma defesa. A hipocrisia que ela emana desse povo
Parece uma defesa do sumo sacerdote, porque o criado diz: como tratas o sumo sacerdote desta forma? E Jesus diz: se eu agir mal, o testemunho é ruim, o testemunho não é bom. Mas se, e aí vem esse se é uma condição, não no sentido lato da condição, porque essa é uma pergunta que Jesus faz para reflexão, o tipo de linguagem retórica, como nós dizemos. Se fui bem, por que você me fere? Então, levando a uma reflexão todos que estavam ali. E João registra, nem mais uma palavra foi dita ali. Não está registrado. Apenas Anás não libertou Jesus, pelo contrário, mandou para o sacerdote Caifás. Então, nós vemos aqui um jogo, mas nesse jogo, o pai permitiu que o filho passasse por ele, para que se cumprisse à risca as Escrituras. O Cordeiro de Deus, santo, maravilhoso, é examinado, é julgado pela criatura falha, mas diante da autoridade que estavam exercendo ali, concedida pelo Pai, porque ninguém tem nenhuma autoridade se Deus não conceder, ele passou naquele julgamento e fez tudo isso, sendo humilhado desta forma, por amor de nós. O Senhor é a expressão do amor de Deus.